Boa noite a todos os presentes e a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, nesse dia 31 de maio de 2023. Hoje nós estamos estudando mais um capítulo do livro Nosso Lar, estudo de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17, que é Em Casa de Lísias, e hoje o estudo fica por conta do nosso irmão Amaury. Amaury, fica com você. Tá, joia. Obrigado, boa noite a todos. Vamos então, antes de começar a nossa conversa sobre esse capítulo, fazer uma oração. Então, que nesse instante todos nós nos concentremos e elevemos o nosso pensamento, nosso coração ao alto. Imaginemos a figura do Cristo e que Ele, se ligando aos nossos corações, possa trazer entendimento, trazer harmonia, trazer crescimento e aprendizado nessa noite de hoje. Que todos possamos trocar ideias e sair melhores do que chegamos hoje. Com as bênçãos de Jesus, a gente dá início ao estudo de hoje. Que assim seja. Então vamos falar sobre o capítulo 17. Em Casa de Lísias. É um capítulo que ele faz bem tranquilo, em termos assim de cenário, se fosse uma peça de teatro, daria para fazer num cômodo essa peça, né? E é um encontro, se passa basicamente na casa do Lísias, né? Daí o nome. Então, vou pedir para que vocês também acrescentem pontos de observação, que a gente possa evoluir dos conhecimentos que estão colocados de maneira simples, mas que a gente possa pensar ensinamentos desse capítulo, que, ao meu ver, pareceu bastante simples. Da mesma maneira como eu fiz da outra vez, eu gosto de tentar dividir em cenas, como se fosse um teatro, como se fosse e eu deixo várias partes, como se fossem começo e fim de uma cena, de uma mensagem, de algo do tipo. Por isso, alguns trechos são um pouquinho maiores. Vamos lá. Então, em Casa de Lísias. Não se passaram muitos dias após a inesperada visita de minha mãe, ele tinha recém encontrado a mãe dele, que foi visitá-lo, quando Lísias me veio buscar a chamado do ministro Clarencio. Seguiu surpreso. Recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Meu amigo, disse afável, doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior. Henrique de Luna deu por terminado seu tratamento na semana última, e é justo, agora, aproveite o tempo observando e aprendendo. Olhei para Lísias como irmão que devia participar da minha felicidade indizível naquele instante. O enfermeiro correspondeu-me ao olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim de contente. Era o início de uma vida nova. De alguma sorte, poderia trabalhar ingressando em escolas diferentes. Bom, eu coloquei essa fotinho aí de crianças na escola porque tá começando, né? Saiu do hospital e tá indo para a escola, né? Aquele ímpeto, aquele ânimo da criançada, primeiro dia de aula, correndo, né? A Badia deve saber, né, Badia? Criançada chega cheia de energia, é mais ou menos, né? Mais ou menos o que eu enxerguei nessa imagem. Aí eu pensei algumas coisas que eu achei interessante. Ele coloca aqui,
esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Já aprendeu, né? Porque antes ele chegava Grande falando, mudança. chegava pedindo, eu quero isso, eu quero aquilo. Então ele chegou, escuta, vamos ver o que tem para mim aqui, né? Entendendo a evolução do Clarencio. Outra parte que ele coloca, que eu ressaltei, que é doravante está autorizado a fazer observações. Eu achei isso tão cauteloso. Não é que você vai lá, vai começar a atender os outros, vai começar a botar a mão. Não, você vai lá observar. Olha, eu achei incrível. Quantas coisas a gente não aprende, né? Olhando. A própria coisa aqui na Terra, né, Márcia? Você vê um Opa, procedimento, vê alguém fazendo. Rapaz, olha como é que faz assim, faz assim. Então, eu achei incrível esse escalonamento, né? Fala, né, de trabalho e tudo mais, mas fala desse fato de ele observar. Ele colocou que terminado o seu tratamento, então assim, parte física, entre aspas, não é física, que é o espírito, né? Mas a parte da saúde orgânica, também não é orgânica, me ajude e me salve. A parte das doenças que estavam sendo sanadas no corpo espiritual dele, já estavam resolvidas e ele tinha essa possibilidade de início de vida nova, eu coloquei aqui, que é de fato ele buscando o conhecimento e o aprendizado. Paulinho, Márcia, Badia, fiquem à vontade. Márcia. então, o que eu vejo nessa fala é que é muito interessante, por exemplo, ele não só concomitantemente, mas talvez por conta, essa humildade, esse entendimento de onde ele estava, do que ele poderia fazer, com essa alegria em escutar o que o outro ia deliberar para ele, mas o mais legal é que ele deixou de ser paciente e pelo menos começou a poder observar e acompanhar o trabalho dos outros. Deve ser de uma alegria enorme, né? Porque você deixar de ser paciente, sair dessa condição de ter que ser atendido, para você poder, ao menos, fazer alguma coisa, observar e participar de alguma coisa, deve ser muito bom, né? Deve ser bem legal. Foi o que eu mais achei bacana nesse trecho. Eu fiz uma comparação com o que os mestres falam para a gente, tipo Yogananda, por exemplo, que ele fala que nós precisamos ser apenas observador, né, da vida. Nós só observarmos como se tivesse passando-se a vida aqui na Terra, fosse apenas um cenário e nós ficássemos observando, nós somos apenas observador, que é assim que nós vamos buscar a nossa transformação, né? Então, ali, essa questão da observação também, quer dizer, à medida que ele vai observando, ele vai aprendendo através da observação, porque é algo que aqui também, né, nós precisamos aprender através da observação. Muitas vezes a gente é ansioso, já quer ir lá, né, já quer fazer a coisa, antes de prestar atenção como é que as coisas são feitas, né? Então, os mestres sempre falam que a gente precisa ser apenas observador. Paulo. Também, complementando o que vocês estão falando, eu lembrei da Márcia, que falava que queria limpar as testes. Falei, acho que nós vamos ter que fazer um passo antes ainda, que é só Pouco observar o menos. paciente. A gente nem vai pôr a mão no paciente ainda, vamos dizer assim. Eu me senti como, assim, os estudantes de diversas áreas de saúde, né, da enfermagem, da psicologia, da medicina, da odonto, quando você entra lá, estudante, você não põe a mão em nada, nem paciente, você está longe lá. Acredito que na área da educação também, a Abadia não entra dando aula, ela vai observar os mestres, como é que dão aula, como é que vai aprendendo, né? E é assim mesmo, ele está num mundo novo, o tratamento é diferente, e tem que agir como um estudante mesmo, né? E é interessante que todas as vezes, eu não sei se é impressão minha, quando ele se refere às pessoas que a pessoa participou intensamente da minha felicidade, que ela sentiu profundamente o que eu senti, que ela vibrou, que ela não sei o quê, na hora me vem, assim,
esse superlativo dele não é à toa, sabe? Eu acho que a sensibilidade do perispírito lá, a gente quando compartilha, duas pessoas que estão juntas, a gente compartilha um momento de felicidade, a gente sente uma vibração boa. Agora, vocês imaginem lá, porque dizem que eu já li, assim, vocês devem saber disso, que a sensibilidade do perispírito é milhares de vezes superior a esse nosso corpo físico aqui. Então, quando a pessoa vibra do teu lado, amor, você deve sentir uma coisa, assim, tremendamente indescritível, que nós não conseguimos sentir ainda. Assim como também, quando a pessoa vibra uma coisa ruim, também deve provocar um efeito também tremendamente ruim, né? É isso, obrigado. Só antes de passar o slide, só queria comentar que essa situação de observar pode ser levada por um outro lado bem ruim. Por exemplo, estão aprovando agora a odontologia à distância. Não me perguntem como seria, mas terrível, né? Nosso ensino está triste, mas fecha o parênteses agora. Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível ventura, acentuou: tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei algumas de nossas instituições. Lísias, porém, cortou-lhe a palavra, exclamando: se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações. Lá minha mãe o trataria como filho. Então, cópia das chaves pro André, da casa do Lísias, né? Eu achei interessante, eu lembrei de duas histórias pessoais. Lembrei primeiro dos refugiados, que a gente tem recebido aqui no Brasil, e como é importante você acolher as pessoas numa condição que está em dificuldade e tudo mais. E duas histórias pessoais. Uma, quando eu cheguei aqui em Mato Grosso do Sul, não tinha onde morar, e entrei em contato com os colegas, e os colegas me disseram, os vários colegas, ok, venha, isso e tal, mas um colega, doutor Daniel Nakamura, me fez um convite e disse assim: olha, Maurício, se você não tiver onde morar, você pode ficar aqui em casa até você alugar uma casa, até você comprar, você pode ficar aqui em casa, não tem problema, assim, sabe? E eu senti na pele esse acolhimento, né? Eu estava chegando de um outro canto, né? E não tinha muitas referências minhas, mas por ser um correligionário, ele teve essa abertura, esse carinho, né? E eu me lembrei também da sensação que a gente tem quando a gente está na casa de um familiar, que eu tinha uma sensação muito acolhedora quando eu estava na casa da minha avó. Era uma sensação muito boa, assim, podia explodir quantas bombas fossem lá fora, lá dentro estava tranquilo, seguro, sereno. Então, eu me lembrei desses episódios. Se vocês quiserem comentar ou quiserem que a gente passe o outro para comentar, fiquem à vontade. Só que olha ali, né, o importante é que ele já tinha conquistado um elo, né, que era com o Lísias, quer dizer, o Lísias já conhecia ele profundamente, né, e já sabia de todas as possibilidades dele, das falhas, da vontade, né, que ele tinha de melhorar, então ele resolveu dar uma chance para ele. E falando nesses refugiados, eu estou tendo bastante refugiados, meus alunos, né, e aí eu estava até comentando como que eles são diferentes dos brasileiros, eles são bem dedicados, sabe? Todos os meus alunos venezuelanos são pessoas bem dedicadas, sabe? Bem diferente dos outros brasileirinhos. Então, eles são muito bem-vindos na escola. Eu acho que esse acolhimento, o Mauri lembrou muito bem, né? E no plano espiritual, é uma coisa interessante, né? Como que é? Você chega lá e você já tem uma casa? Você chega, desencarna, se você vai para o nosso lar. Nós dependemos, assim, de um convite de alguém, né? Que vai nos acolher.
É interessante, uma coisa que eu gostaria de saber. Aqui a gente está vendo um aspecto, um pequeno aspecto, que é alguém que convidou ele, né? Mas, por exemplo, se a mãe dele estivesse no mesmo plano que ele, possivelmente ela, claro, ela o acolheria, né? Acontece que o pai estava no umbral ainda, e a mãe num plano superior. Então, ele estava meio, vamos dizer assim, órfão lá na situação, e aí ele depende dessa ajuda, que eu acho muito natural, e isso mostra um sentido natural de acolhimento, que eu acho que a maioria dos casos são assim mesmo. Eu achei que tinha uma contradição aqui no início, mas agora estou vendo que não. Porque no slide anterior, o Clarence fala, você está autorizado a participar disso, daquilo, entrar, sair, observar. No próximo, Auri, ele fala assim, que vai consultar ainda algumas das instituições. Vou ver se há possibilidade da sua localização em ambiente novo. Agora estou vendo que não. Na verdade, quando ele autorizou lá, é a autorização dele, a parte dele, né? E, por mim, você está autorizado. Agora, vou consultar também por uma questão, né, de lá nos locais. Eu entendi assim. E saber também, né, onde que tinha um local disponível também, né, porque de certo ele não sabia, talvez em algum lugar teria, ou outro lugar já estaria preenchido. Então, essa questão do lugar de ficar, um dia eu estava conversando com o Adão a respeito disso, ele falou que geralmente existe um alojamento, né, onde cada um tem um compartimento lá, onde a gente, a gente fica lá, porque, na verdade, essa questão do nosso lar, ele é um lugar de transição também, né, então as pessoas não vão morar para sempre ali. Mas ele falou assim, sabe, que é tipo um alojamento, cada um tem tipo, como se fosse um quartinho lá igual esses alojamentos, lá, esse negócio lá de um pensionato lá. Então tem para as pessoas que chegam um local assim, foi o que ele disse. Uma coisa, tem uma obra posterior dele, eu não lembro qual que é, eles falam que como é que chama? A conquista de um local ali é como aqui na Terra, você vai conquistando devagar, pelo bônus horas, você vai tendo a possibilidade de ter um local, depois de construir sua casa. Parece que tem um sistema de engenharia lá, que eles constroem a sua casa, eles usam um sistema, aparelhagem toda para construir, baseado em fluidos, seriam assim os blocos todos de fluido, então eles constroem, fluido não, matéria deles lá, matéria mais fluida que a nossa, mas para eles é muito material, né, muito sólido. Então, mas até você conquistar tudo isso, você precisa de um lugar para ficar, né, provisório, né, porque existe um livro também que fala de um marido que foi para lá, e aí ele foi trabalhando, não sei se era do André Luiz mesmo esse livro, isso eu não me lembro. Aí ele foi trabalhando e ele conquistou a casa e ele esperava, né, quando a esposa fosse para lá, ele já estava com a casinha pronta lá, mas no início, né, a gente precisa de ficar em algum lugar Mas, até Abadia, conquistar. eu vejo o nosso lar como um grande hospital. Então, na verdade, eu vou te falar o que eu acho. Na verdade, a rede hospitalar, lá nos capítulos anteriores, ele fala que a rede hospitalar é tremenda, enorme. Então, na verdade, o nosso lar é um grande hospital. As pessoas que chegam lá, elas chegam em condições, elas não chegam como seres evoluídos. A grande maioria que chega lá, eles chegam numa situação de doença. Então, eu acho que o primeiro lugar que a grande maioria fica, diria assim, mais de 90%, é o hospital mesmo. Então, mas e quando ele sai do hospital, ele precisa de um local ainda para ir, né? Porque ele ainda não tem condições de conseguir a casa dele, ele precisa de bônus, ele precisa de trabalhar para conquistar isso. Então, a hora que ele recebe alta, é o que aconteceu. O Lísias convidou ele para ir para casa, porque ele recebeu alta, por exemplo, do hospital, e ele não tinha para onde ir, na verdade, né? Aí, então, acho que as pessoas, elas recolhem mesmo, né? Do hospital, aí eles têm ou que ser acolhido. Sim. E essa ideia, eu não sei, que o Adão colocou, que eles teriam alojamento, realmente, não sei. Mas acho que eles são acolhidos mesmo por alguém. Márcio. O que eu entendi aqui é o seguinte, quando ele diz,
Examinaria atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei algumas de nossas instituições, eu acho que ele ia completar, de acolhimento, que eu acredito que sejam aquilo que o Adão ou que a Abadia estava se referindo, porque nota-se que ele não encontrou mais nenhum familiar por ali. Toda a família dele parece que seja do Rio de Janeiro, mas ele não fala de uma tia, de uma avó, de ninguém que estivesse ali. Então, ele seria recolhido dentro das instituições de acolhimento quando a pessoa saía do hospital e ia para algum lugar e não tinha uma casa própria. No caso, Lísias já falou, não, ele não precisa ir para esse lugar comunitário, vamos lá para a nossa casa. Foi o que eu compreendi. Verdade. Verdade, Márcio, verdade. Foi o que eu entendi. Eu havia visto mais como esse sentido da Márcia mesmo, que ele estava vendo se ia ter algum albergue para ele, alguma coisa do tipo também, mas eu acho que cabe a interpretação do Paulo também, né? Também é uma possibilidade. Antes que vocês perguntem, eu quero dizer que eu obtive essa foto por pintura mediúnica. Esse é o original, longe de parecer falsificado, esse é 100% original, o passaporte que foi dado ao André Luiz e foi pintado. Então, parece uma falsificação grosseira, não, esse de fato é o original. Fitei o visitador num transporte de alegria. Clarencio, por sua vez, também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando: muito bem, Lísias, Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração. Abracei o prestativo enfermeiro, sem poder traduzir meu agradecimento. A alegria, às vezes, nos emudece. Verdade. Guarde este documento, disse-me o atencioso ministro do auxílio, entregando-me pequena caderneta. Com ele, poderá ingressar no Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação e do Esclarecimento durante 1 ano. Decorrido esse tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro. Não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Então, a foto da caderneta que ele recebeu, o original. Quem achar que é falsificado, que prove, por favor. Ele fala 1 ano, né? Passar 1 ano no Ministério do Auxílio, da Comunicação e do Esclarecimento. O auxílio, regeneração, ele não colocou. Sim, colocou. Foi o primeiro. Regeneração, obrigado. Da regeneração. Os únicos que ele não pôde participar são os mais... o da União Divina, né? E tem mais um outro. Tem o da União Divina. Enfim. O da regeneração é aquele que ele vai ter contato com o pessoal recém-chegado, que requer uma amorosidade muito grande. O auxílio, Paulo, eu acho que tem mais a ver com o hospital em si. O que eu entendo que mais tem a ver com o hospital é o Ministério do Auxílio. Comunicação é a comunicação com a Terra, com o plano superior, mas principalmente com a Terra. E esclarecimento é estudo, né? É estudo dele. Então, ele liberou quase todos os acessos, só os mais elevados que não teria esse acesso ainda, para observação dele. Achei curioso também 1 ano. E depois ele avaliaria os desejos dele. Quer dizer, será que só depois de 1 ano de trabalho ele teria acesso a, digamos assim, a possibilidade de, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu gostaria de visitar a família, gostaria de... Eu imaginei que seria isso, como a gente já viu o bônus hora, né, que eles comentam. Instrua-se, isso está no Evangelho, capítulo 6, né? E esse interstício que ele fala
das experiências carnais é uma parte que você está desencarnado, né? Que tem que aproveitar. E dá para aproveitar até espiritualmente as experiências enquanto dorme, né? Que também você acaba se libertando e indo por aí nos dobramentos. E ele está começando agora esse processo dele de aprendizado, né? Essa tem uma frase lá do amai-vos e depois instruí-vos, né? No capítulo 3, que é o do Evangelho segundo o Espiritismo, e é do Espírito da Verdade essa colocação, né? Enfim, tá aí a caderneta, fiquem à vontade. Paulo. Bacana a caderneta. Aqui eu acho que... lembrar só que essa questão da Ministério da Comunicação e Esclarecimento, essa parte comunicação, você lembra que numa entrevista com Clarence, ele falou em ficha, né? Deixa eu ver sua ficha. E que ele pegou essa ficha do Ministério da Comunicação e do Esclarecimento. Então, eu estou me baseando daquele fato, né? Que esse Ministério da Comunicação, ele também registra todos as nossas atitudes, a nossa passagem aqui durante a encarnação, as coisas boas e ruins que nós fizemos, somos ali meio que classificados, assim, quanto à nossa experiência, ao nosso devotamento, a nossa aplicação aqui, vamos dizer assim, o quanto que nós cumprimos do nosso projeto reencarnatório. Esse tipo de informação é muito importante para eles mesmos, né? Disse que a maior parte de nós mesmos, nós não cumprimos nem 30% do nosso projeto reencarnatório, né? Então, eu acredito que, pelo que ele falou naquele outro capítulo, esse projeto, ele é totalmente registrado pelo esse Ministério da Comunicação. E o esclarecimento também ficou claro no outro, acho que é nesse próprio capítulo que eu estava lendo agora, que ele fala em biblioteca, em livros, em estudos e tudo mais. Então, é um ministério, parece que bastante amplo, né? E durante esse ano, né, ele ia ter esse tempo, né, para se aprimorar, né, para ver, para estudar, para aprender, né, para observar, e aí sim, depois desse ano, ele tinha condições de saber onde é que ele ia se encaixar, né, também, por isso ele fala, eu acho, dos seus desejos, ou seja, depois que ele tivesse se inteirado de tudo, estudado, observado, aí ele já sabe, na verdade, o que é aquilo que tem afinidade com ele. Quando ele fala essa questão da experiência carnal, quer dizer, entre esse espaço de estar no plano físico e no espiritual, aí também tem muita coisa, né, que ele pode aproveitar lá depois dessa observação, né, que ele pode também aproveitar esse conhecimento que ele teve aqui no plano físico para poder aplicar lá algumas coisas também, né? Verdade. Só uma questão de terminologia, mas o interstício das experiências carnais, Kardec chama de erraticidade, né? Uhum. Um termo que eu nunca gostei, me perdoe, tá? Errático. Mas se você for olhar no dicionário, ele fala que isso aí é entre duas partes, né, quer dizer, entre essas duas partes, eu acho que ele estava falando entre essa vida física e a outra, tem algumas coisas que dá para aproveitar, né, nesse espaço. Eu olhei no dicionário agorinha, Batinha. Erraticidade pelo dicionário que eu vi, acabei de olhar e estava lendo agora coisa, falei, vou ver aqui erraticidade. Erraticidade não, estou falando a questão do interstício no dicionário, essa palavra, não erraticidade. Não, eu estou falando assim que o interstício das experiências, o Kardec ele denomina isso aí de erraticidade. Não, eu sei, mas eu estou falando do outro, não da erraticidade, mas sim aí fui ver do o que é erraticidade. É aquilo que a gente pensa mesmo, erraticidade é algo errático, né, que é sem eira nem beira, assim. Então, assim, para mim não faz muito sentido, mas tudo bem, eu acho que é um termo que pegou, né, as pessoas falam, em palestra, falam, não tem problema nenhum. Mas eu achei interessante, ele não usou essa palavra aqui, só isso. Isso.
o interstício da medicina, eles falam que terceiro espaço lá é o interstício entre os tecidos, né? Tá? Tem Entre as líquido, células, né? tem Entre essas coisas, especial, no células e meio tal. dos tecidos, tem essa Isso, conotação, né? isso mesmo, isso que eu falei, que é nesse sentido, quer dizer, aí nesse intermediário entre uma coisa e outra, né? Seria entre essa vida física e a outra, tem muita coisa que ele pode aproveitar lá disso que ele aprendeu enquanto ele estava aqui. Foi nesse sentido que eu entendi, Márcio. Então, eu imagino que nesse período, seja ele, que denominação a gente dê, ele é bem diverso dependendo da fase evolutiva do espírito. Por exemplo, a gente percebe seres que estão numa evolução ainda bem primária, eles ficam num período errático ou no interstício entre uma encarnação e outra, muito breve, porque pouco se evolui naquela condição, eles precisam da matéria. Tanto é que eu me lembro de um livro que descrevia que o avôzinho de uma aldeia muito primitiva morreu, faleceu, desencarnou, não percebeu que desencarnou, continuava ali naquele ambiente, muito acabrunhado, porque ninguém conversava com ele, e logo em seguida que houve a formação de um novo corpo, ele já se aproveitou daquele novo corpo para reencarnar. Então, aquele período, aquele interstício, foi de muito pouco valia, porque ele tinha uma necessidade das experiências físicas. Eu acredito, assim, no meu ponto de vista, que conforme a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo a aprender, seja aonde nós estivermos, fazendo o que estivermos fazendo, seja aqui encarnados e principalmente desencarnados. Então, quanto mais nós conseguimos aprender e evoluir desencarnados, menos a gente encarna, menos necessidades nós temos de estar aqui. E tanto é que muitas vezes a gente escuta dos mentores ou lê em algum livro, espírito tal, fulano de tal, não teria mais necessidade de encarnar. Por quê? Já consegue aprender a desencarnar. Já não tem a necessidade da matéria para desenvolver seu aprendizado, tanto de amor como de conhecimento. Assim eu imagino que seja. Me corrijam, por favor. Mas aí o ser já tem que ter uma evolução muito alta, né? Não nesse sentido, porque eles falam que é só aqui mesmo que tem essa condição. Lá é muito lenta, né? Agora, quando o ser já está num patamar tipo Bezerra já, né? Que ele não precisava voltar mais, mas porque ele já tinha, né, conseguido, nessas vidas que ele veio, ele já tinha conseguido, né, sobressair deixar, né, aqui, vamos supor, tudo que não era bom mais da vida dele. Não, mas o que a gente está dizendo é num aspecto amplo, assim, né? Não, Bem eu sei, mas daí a pessoa já tem que estar muito evoluída, né, para ele assim, completar lá, claro. por exemplo. Mas se você vê o André, por exemplo, ele mesmo, ele conseguiu ficar um tempo, pelo que a gente observa, pelo que iniciou, muito maior Ah, desencarnado, porque ele sim, mas conseguiu ele já era desempenhar um ele já era trabalho. um, Não, mas ele ele não já é, tinha uma boa evolução, mesmo nessa existência que ele ainda fez tanta coisa assim, mas ele já era um ser bastante evoluído. mas era Se a gente mais for. gente como a gente do que aqueles espíritos que a gente conhece como mais evoluídos. E ele veio muitas vezes aqui também para viver a experiência depois que ele estava lá do outro lado, né? Ele não veio como a questão de parte física, mas ele veio também aqui muitas e muitas vezes com os mentores dele para aprender aqui, né? Mesmo ele estando do lado do outro lado, né? Só para concluir. O que eu imagino é assim: você num espírito primitivo, a necessidade de encarnação ela é muito mais premente do que um espírito como André Luiz ou, obviamente, Bezerra de Menezes. E nós estamos falando numa escala, se você analisar, muito pequena, porque nós estamos falando aqui de um planeta Terra, que é provas de expiação. Imagino que nos outros mundos, onde haja uma densidade menor dos corpos físicos, onde as experiências carnais, vamos dizer assim, sejam menos pujantes, prementes como são aqui, as coisas caminham de uma maneira mais fluida, mais fácil. Assim. É a pelo menos é o que eu observo estudando, lendo, não sei. O que você acha, Paulo? Ele levantou a mão. Então, esse capítulo do Muri tem alguns pontos que vale a pena a gente conversar. Esse aqui é o interstício das experiências carnais, é muito interessante essa parte, né? Tem bastante coisa para ser falada. Uhum. Não vou falar muita coisa, não. Só um pouco que eu sei é o seguinte, dizem que, em média, assim, desde aqueles que reencarnam imediatamente, quanto aqueles que ficam centenas de anos lá.
a média seria entre 30 e 50 anos, né? Foi a notícia que eu tive. E tem aqueles casos de trauma, morte acidental, que eles muitas vezes reencarnam imediatamente, inclusive trazem os estigmas, as manchas do acidente, né? São aqueles casos de indianos e americanos. Tem um caso famoso daquelas duas irmãs lá nos Estados Unidos. Agora, reencarnação é tomar a volta a um corpo, seja físico ou seja fluídico, inclusive, né? É meio polêmico isso aí, mas a reencarnação existe nos mundos mais superiores. Então, se você lê os livros, o primeiro livro da mãe do Chico Xavier, que fala de Júpiter e tudo mais, lá existe a reencarnação. Eles tomam um corpo fluídico mais denso e também estão no plano espiritual também. A gente falou aqui de Bezerra de Menezes. Ele não precisaria mais reencarnar aqui, mas se ele fosse para um mundo superior, mas ele provavelmente ia reencarnar lá no corpo. Tem vários livros que mostram isso. Ele ia reencarnar num corpo menos denso. Então, esse interstício ele é bastante variável, né? Bom, seguindo adiante, então. Lísias deu-me o braço e saí enlevado de prazer. Passados minutos, eis-nos à porta de graciosa construção cercada de colorido jardim. É aqui, exclamou o delicado companheiro, e com expressão carinhosa acrescentou: o nosso lar dentro de nosso lar. Então, como essa é a segunda piadinha, depois tem uma outra mais adiante do Lísias, eu fiquei mais um pouco à vontade para fazer minhas gracinhas, né? Inclusive o passaporte do slide anterior. Ao tinido brado da campainha no interior, surgiu à porta a simpática matrona. Mãe, mãe! Gritou o enfermeiro, apresentando-me alegremente. Este é o irmão que prometi trazer-te. Seja bem-vindo, amigo! Exclamou a senhora nobremente. Esta casa é sua. E abraçando-me, soube que sua mãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Ia ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento, mas a nobre matrona, revelando singular bom humor, adiantou-se, adivinhando-me os pensamentos. Está proibido de falar em agradecimentos. Não faça. Obrigar-me-ia a lembrar de repente, muitas frases convencionais da terra. Rimo-nos todos e murmurei comovido. Que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Então, de novo, aquele chá de senhoras. É um poeta, né? Eu coloquei essa imagem da casinha bonitinha e simples, um jardim colorido, a brincadeira aí com o estereótipo, né, da dona de casa que o recebeu amorosamente, e a minha ligação com capítulos anteriores que nós já vimos, acho que vocês se lembram. Vocês se lembram quando, lindíssima cena, o Clarence vai resgatar o André. Quem é você? Alma nobre, não sei o que. Ele fala, sou seu irmão. Incrível, né? Incrível humildade do Clarence, apesar do nível dele espiritual, evolutivo. O Lísias também tem uma hora que ele está aplicando os passes lá e está cuidando dele, e aí o André começa a querer elogiar ele levanta e põe a escutar ele, tipo, não deixa fazer elogio, né? E a mãe agora a terceira, né? E da mesma maneira, não, então, nossa, que bom. Eu falo, vamos fazer o seguinte, vamos parar com esse negócio aí. Então, a turma do lado de lá, assim, extremamente acolhedora e com humildade, né? Entendendo que tem que fazer o que tem que ser feito e vamos deixar a rasgação de seda para outro momento, né? O que vocês acharam?
Então, na verdade, essa humildade deles é porque eles já sabem que todos nós já somos, né, como diz os mestres, nós já somos tudo isso, nós só ainda não descobrimos, ainda não chegamos nesse ponto de descoberto. Quando a gente fala evolução, né, parece que o outro ser, ele é melhor do que o outro, mas na verdade é porque nós ainda não nos descobrimos quem nós somos, porque nós já somos também, por isso eles já têm esse entendimento, que eles sabem que todas as pessoas são iguais, né? Eles já estão esclarecidos, a consciência deles já os esclareceram e nós ainda não. Essa é a única diferença, mas como diz os mestres, nós já somos tudo isso, né? E então, hoje eles falam, hoje também os mentores geralmente falam isso, quando vai agradecer, falar, agradeça a Jesus, né? Por quê? Porque também eles dizem que não somos nós que fazemos, né? Que na verdade é Deus que faz através de nós, que nós somos expressão do divino, então quem faz não é a própria pessoa, mas é Deus através da pessoa. Então eles sempre, os mentores também têm essa palavra, essa questão dessa forma de falar para a gente quando a gente vai agradecer algo, assim, nesse sentido. E viu que outra coisa que eu percebi, que ela falou que não era para agradecer também, que ela ia começar a lembrar do tempo na Terra, ou seja, né, que lá também as pessoas têm esse cuidado, né, para que a pessoa não caia, assim como a mãe dele caiu a vibração, porque ele começou a falar da vida lá no plano físico, ela também disse para ele, né, que ela ia começar a lembrar das questões da Terra, né, e é algo que ela também não queria, para ela não cair também, essa questão da vibração dela, de lembrar, né, da vida quando ela estava aqui. Podemos? Entramos, ambiente simples e acolhedor, móveis quase idênticos aos terrestres, objetos em geral demonstrando pequeninas variantes. Quadros de sublime significação espiritual, um piano de notáveis proporções, descansando sobre ele, harpa talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando minha curiosidade, Lísias falou prazenteiro. Isso aí é outra piada do Lísias, né? Por isso as minhas figurinhas bem-humoradas, vamos dizer assim. Como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos harpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Piadinha essa, foi piadinha do Lísias. Ó, Lísias, atalhou a palavra materna, carinhosa. Não faças ironia. Não te recordas como o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado? Quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? Sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os harpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos, por nossa vez, no aprendizado das coisas divinas. Bom, um ambiente parecido com o da Terra, ou o contrário, né? O da Terra é igual ao de lá, eu acho que é mais a segunda opção. Ele fez a piadinha ali do anjinho aqui em cima não ter esse tipo de anjinho lá, né? Tocando harpa, mas que a harpa estava lá. Então, eu me lembrei do poder que a música tem, Paulinho sabe disso, e a harpa, de fato, ela tem, né, uma sonoridade, e ele fala que a gente precisa criar audição espiritual. Eu imaginei como algo vibracional mesmo, não de fato audível, né? Mas como algo assim que você precisa sintonizar níveis mais elevados de pensamento para que chegue até você essa vibração dos arpistas e dos músicos, né? Desse tipo de
música, não sei nem se seria uma música, seria uma energia em si, né, que vem em direção às pessoas que se elevam, né? Foi como eu vi essa passagem. Paulo. Eu fiquei imaginando uma harpa desse tamanho em cima do piano, hein? Não, parece piada, mas é sério. Eu concordo. Porque a harpa, ela é grande, minha gente. A harpa é grande. Eu não sei se ele quis falar harpa ou quis falar lira. A lira é um instrumento menorzinho. Eu não consigo imaginar uma harpa, porque as harpas são grandes. Mesmo a harpa paraguaia daqui do lado, elas já são grandes. De qualquer maneira, eu achei muito interessante o Mauri falar da audição espiritual, porque eu estou estudando, minha gente. Eu fui ler, tá? Eu estou estudando. Porque eu acho que nós temos aqui que sempre, né, dar uma estudada no capítulo antes. Então, eu fui ler Leon Denis. Leon Denis, ele tem uma parte na evolução anímica que ele fala sobre a sensibilidade do perispírito para a música, para a estereocepção, assim, as cores. Ele fala que o vermelho, por exemplo, eles não veem a onda vermelha, eles sentem a vibração das ondas. E tem uma outra coisa. Agora, em relação à música, ele fala que essa sensibilidade espiritual, essa audição espiritual, seria pela própria vibração no perispírito. Uma vibração que ele sentiria, a vibração, um número de vibrações por segundo, ele saberia como seria aquela nota, vamos dizer assim, musical. Então, eu achei interessante a hora que o Mauri lembrou isso, porque eu li isso há pouco agora, alguns minutos, fui aprender um pouquinho com o nosso grande mestre, Leon Denis, sobre a audição espiritual, sobre a sensibilidade do perispírito. É muito interessante o que ele fala, ó, depois a gente pode trazer. Agora, aqui, em relação aos objetos, eu achei muito interessante também, aquela coisa, né? O André Luiz, ele vem trazer, desmistificar um pouco aquela visão do celeste, né, que a gente tem do céu. Isso foi chocante na época para muitos espíritas, né? Falar que móveis, lá tem móveis. Muita gente desacreditou o André Luiz no início. Hoje ele já tem mais crédito, assim, mas muita gente desacreditou porque ele trazia essa visão muito, muito parecida com a que é da Terra, né? Que a pessoa se alimenta, que tem móveis igual aqui. Isso perturbou muito, porque nós espíritos, nós trazemos, não adianta, nós trazemos aquela coisa coletiva, né, do celeste, do céu, do anjinho, para a harpa, aquelas coisas, como o próprio Lísias falou aqui. Então, realmente, isso é impactante, essa parte aqui. Em seguida, aos conceitos obrigatórios de apresentação com que relacionei minha procedência, vinha saber que a família de Lísias vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro, que sua mãe chamava-se Laura e que, em casa, tinha consigo duas irmãs, Yolanda e Judite. Respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia enlevava-me, ponto. A hospitalidade, cheia de ternura, arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. É aquilo que eu comentei, né? De novo, a hospitalidade, o carinho, o cuidado que se tem no plano espiritual, e também me remeteram a essa coisa de família, essa sensação de estar em casa. Quando a gente chega em casa, né, no lar, não sei, eu às vezes chego em casa, a vibração é outra, é como se fosse o seu cantinho, a sua energia, onde você se sente seguro, protegido, até dizia minha mãe que quando a gente faz o evangelho em casa, você cria como se fosse um
uma candeiazinha, né, algo de luz dentro do seu lar que traz proteção para o seu lar, né? E então a casa da gente é isso, né? E é o que ele estava sentindo. Ele sentia esse acolhimento e ficou lá na conversa com eles, falando, né, sobre a vida encarnada. Eu falei que era um pouco chato com madre esse capítulo, eu avisei, desde o começo. Tinha essas coisas, né? Olha que legal, olha que jardim bonito, olha os móveis, olha a harpa, né? Olha aí, Márcia, você falou que queria reunião de família, Pois né? é. Eu Eu quero queria ir para reunir a minha família. cozinha, porque eu gosto de fazer risoto, uma Então, pasta. Então, eu estou falando isso pelo seguinte, porque é interessante, né, que eles estão no mesmo plano, a mãe, o filho Lísias e as duas filhas, como se estivessem todos já desencarnados, a família toda, né? Uhum. O mais comum, geralmente, por exemplo, quando alguém está lá do outro lado, outras vezes já está voltando, né? E então, aqui, por exemplo, no caso do André Luiz, o pai está no umbral, a mãe está no plano superior. Nesse caso, essa família, todos desencarnaram, e estão todos ali juntos numa casa, vivendo em família. Interessante. Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda exibiu-me livros maravilhosos. Notando meu interesse, a dona da casa advertiu: temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui não se equilibram, nem mesmo no Ministério da Regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado d'alma. Perdão. Não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica nas páginas sob meus olhos. Em seguida, chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa, demorando-me na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. Essa foto é uma foto maluca da minha cabeça, lógico que não é, do banheiro deles lá, diferente, né? De novo a colocação do Evangelho, né? Que ele fala a importância, né, de a gente se instruir. E imaginem como as cores são diferentes lá, os sons são diferentes, os cheiros são diferentes, a gente já viu em várias passagens. Os livros também ele coloca que aí são diferentes, falando da gravura, das imagens do livro. Deve ser aquela coisa meio fantasiosa que a gente vê em alguns desenhos que você gira e algo parece que tem vida, tem mais uma realidade dentro daquilo. E fala também da questão de não ter livro ruim, né? Livro mal intencionado, livro capcioso, tentando levar você para caminhos errados, porque não chega lá, né? A turma que está lá, que é elevada, vai colocar o que na biblioteca do nosso lar? Vai colocar coisa elevada, né? Então, pode fechar o olho e pegar um na prateleira que vai ajudar. Mauri, eu tenho a impressão, mas será que não pulou um slide? Acho que não, né? Não, tá certo. Eu que Acho que não. tá certinho. Essa questão da literatura é muito séria mesmo, sabe? Aquilo que nós escrevemos aqui, nós somos altamente responsáveis. Eu acho até que aquilo que nós escrevemos, ele é tão sério quanto, por exemplo, suicídio, alcoolismo, que às vezes você precisa de várias vidas para ver a profundidade das coisas, sabe?
muitos escritores, a gente vê, por exemplo, Humberto de Campos, né, ele tentou não, foi dada a ele a oportunidade de escrever, porque ele tinha uma visão muito cética lá do mundo, muito materialista, então ele se mostra bastante arrependido, não sei, a Márcia que lê muito, ele deve saber, ele se mostra muito arrependido, ele fala, Humberto de Campos fala dos amigos dele da academia de literatura, que só sabiam falar do materialismo, de coisas assim, né? Aquele próprio Conde de Rochester, John Wilmot, que faleceu no século XVII, ele foi um escritor que escrevia muita coisa infame, assim, muita coisa de mau gosto, e também foi dada a oportunidade de escrever através de uma médium russa, né, a Vera Krijanovska, os romances dele. Eu falo que, eu vou confessar para vocês, eu acho que eu devo ter escrito muita coisa ruim no passado, porque eu tenho uma tendência a ter um verbo muito afiado, as piadinhas que a gente faz, tudo isso aí, muito mau gosto, às vezes. Então, eu estou em caminho de me regenerar, já escrevi um livro de poesias, então, estou a caminho de melhorar a minha, vamos dizer, o ambiente cultural, o ambiente espiritual da minha mente, da minha forma seria uma forma de resgatar o que eu possivelmente possa ter escrito, assim, essa é a intuição que me diz isso, tá? Estou confessando para vocês uma intuição, porque realmente o meu verbo, ele é muito forte, eu tenho que me controlar muito, muitas vezes, ele é forte, e eu posso ter feito coisas aí, estou tentando me regenerar. Então, na questão da poesia, eu comecei a tive a ideia de fazer um livro totalmente voltado para os sonetos espíritas, e tenho outros projetos nesse sentido. Então, a questão da literatura, ela pode ter realmente trazido muito problema para muita gente. Eu concordo, Paula, a literatura e a fala, como você falou, eu me identifico totalmente com a tua visão das coisas, porque eu me sinto assim também. Uma língua rápida, fácil de ferir, de machucar. Então, acho que não é à toa que a gente está aqui, eu, pelo menos, da primeira vez que eu entrei no centro espírita, eu mal tinha entrado no centro, já me bateram, as pessoas nunca tinham me ouvido falar, e bateram no meu ombro e falavam assim, você pode dar palestra hoje? O palestrante não veio, e aí nunca mais eu consegui parar de dar palestra. Então, quem sabe é para tentar compensar a fala desvirtuada de tanto tempo, quem sabe Jesus está me dando essa oportunidade de controlar melhor a coisa. Mesmo porque, Márcia, muito de nós viemos de escolas religiosas, possivelmente, dos espíritas hoje, né? Nós viemos de escolas religiosas em que nós tivemos oportunidade de usar a palavra. Vocês sabem que os religiosos tinham uma cultura de latim, eles estudavam todo. Então, a gente provavelmente teve oportunidade de utilizar o verbo, utilizar a escrita para o bem, e pudemos ter utilizado, no meu caso, essa intuição que eu tenho, que eu me conheço, eu sei que eu solto ali, eu falo coisas pesadas às vezes, então, e hoje eu estou me regenerando aí, escrevendo poesias espíritas e tudo mais, no caso da Márcia, a palestra, e assim por diante, né? Hoje estamos usando o nosso verbo para nos recuperarmos também, como você falou, não só a escrita, mas a fala também. Desculpe eu prolongar muito XY, meu caro Maurício. Eu acho ótimo e quero agradecer você ter falado da sua percepção íntima, e uma brincadeirinha, mais uma. Às vezes as pessoas acham, sabe aquele outro slide da harpa? Falam, nossa, é o Mauri falando, é uma harpa, né? Porque as minhas palavras sempre são doces, carinhosas, meu verbo é muito macio, é quase, sabe, Paulo? Mas eu entendo o que você fala, a gente tem algumas percepções, eu tenho minhas percepções de outras também, são reais, né? São percepções que a gente conhece o âmago, e eu acho importante que a gente é a versão mais atualizada do software, né? Todos os downloads que nós fizemos e evoluções, nós somos a versão mais moderna da nossa alma, então, obrigado ainda assim por compartilhar conosco.
E esse já é o último slide, já estamos com o horário encerrado também. Não voltava a mim da admiração que me empolgava quando a senhora Laura convidou a oração. Sentamo-nos silenciosos em torno de grande mesa. Ligado a um grande aparelho, fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria, que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria, e vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior, em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. Então, poder da oração, poder da sintonização desse momento, né, da oração do crepúsculo lá de nosso lar, que também me remeteu à questão da música, né, a gente sintonizar a música, que me remeteu ao nosso movimento de oração, de ligação com Deus. A gente sabe o quanto a gente é levado às ondas ultra curtas, né, quando faz oração, eleva mesmo a nossa vibração, literalmente, e o quanto isso faz bem, tranquiliza o nosso coração e faz a gente ter mais força, ter mais inspiração, e ajuda a gente a manter um caminho reto do nosso verbo. Acho que ninguém quer falar mais nada. Acabou o tempo e falou em oração. Acho que é uma deixa do final do capítulo para a gente fazer a oração e encerrar, hein? O que vocês acham? Márcia, acho que falou alguma coisa? Acho que você ia falar alguma coisa. Não, estou falando que eu vejo as pessoas vivendo em nosso lar, por mais que haja trabalho, existe uma calma, existe uma hora, existe tranquilidade. Eu acho que está faltando tanto isso para a gente aqui. A gente corre demais, a gente vive num estresse que eu acho que é contraproducente em todos os sentidos. Eu estou repensando bastante isso. Vou deixar uma pergunta para nós respondermos na próxima apresentação, que vai ser minha. Se esse coração azul é uma forma de pensamento do grupo, do nosso lar. E aí eu queria agradecer também, porque nós estamos, nas últimas apresentações, nós estamos terminando dentro do horário, tá? Acho que isso é importante. Às 9h, 9h05, bacana. Obrigado a todos, Mauri, Márcia. Eu queria agradecer, porque a Márcia, olha como é curioso isso, né? É a gente se traindo, né? Eu dizendo que é um chá de comadres esse capítulo, talvez porque também, para mim, eu não tenha percebido isso que você falou, Márcia, que é fundamental que a gente ter esse momento, de a gente ter esse recolhimento, puxa vida, eu acho que nos 46,5 do segundo tempo eu entendi o que poderia trazer de grande ensinamento na minha vida aqui, esse capítulo, que é essa questão que você colocou, Márcia, a questão do lar, de criar esse momento de paz no lar. Então, Amori, fica a prece final, então, né? Alguém quer fazer? Posso fazer? Pode fazer, Amori. Show. Então, eu agradeço a todos pelo auxílio, é sempre bom estudar com vocês sempre trazem grande entendimento, grande ampliação dos significados, grande auxílio.
Queria agradecer a Deus a oportunidade desse aprendizado. Queria pedir para que essas informações sejam gravadas, tal qual vimos hoje, se aprende no interstício das experiências carnais, que nós, aqui nessa experiência terrena, possamos também juntar e compilar informações de paz, de amor, de entendimento, e chegarmos a cada dia um pouco melhor, para que quando chegarmos no lado de lá, tenhamos mais condições e tenhamos mais amorosidade entre todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje nós ficamos por aqui, agradecemos a espiritualidade que nos dá essa oportunidade de estudo, ao nosso querido amigo André Luiz, por ter partilhado a sua vida, e que Deus possa abençoar a nossa semana, a semana de todos, e que Jesus abençoe a todos aqueles que nesse momento necessitam de vibração de amor e de bondade. Que assim seja, graças a Deus, e boa noite a todos.